Fala pessoal, meu nome é Vitor. Tô passando aqui para deixar uma palavra para sua vida, para o seu coração, diretamente do coração de Deus, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final, deixa aquele seu like se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, tá bom? Para você receber palavras de Deus e você ser edificado por elas. E também me segue lá nas redes sociais, que eu sempre posto frases, eu sempre posto algumas palavras lá também. Então me sigam lá. E partir então para a palavra de hoje. Amados, a palavra de hoje, eu quero ler com vocês Marcos 10, verso 48, que vai dizer: E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Em alguma versão vai dizer: ele gritava cada vez mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui esse texto está falando sobre um cego Bartimeu de Jericó. Jesus estava passando por Jericó e ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele conhecia Jesus. E ele não só conhecia Jesus, mas sabia o que ele era, o que ele representava e o que ele fazia. Ele conhecia sua fama. Tanto que ele vai falar Jesus, filho de Davi, ou seja, ele conhecia a genealogia de Jesus, porque Jesus ele é descendente de Davi, que era rei de Israel. Ou seja, ele conhecia Jesus muito bem. E ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Jesus, por onde passava, tinha uma multidão ao seu redor. E ele vai gritar isso e algumas pessoas dessa multidão, a Bíblia vai dizer, que vieram até ele e falaram: fique quieto. Disseram como se fosse no dia de hoje: olha, baixa sua bola aí, meu amigo. Baixa sua bola, fica de boa, fica calmo, Jesus tem mais coisa pra fazer, tá bom? Fica aí. Essa cegueira, fazer o quê? Mas ele não parou. Sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava cada vez mais alto. Por quê? Porque ele não estava preocupado com quem estava ali falando para ele ficar quieto. Ele não estava preocupado com a multidão que estava em volta de Jesus, talvez com várias vozes ao redor de Jesus conversando. Ele não estava preocupado com essas pessoas. Ele não estava preocupado em chamar a atenção dos discípulos de Jesus. Ele estava preocupado em chamar a atenção de Jesus. Ele não queria levar o seu problema, não queria levar o seu anseio àquela multidão, aos discípulos, mas sim a Jesus. Ele tinha um destino certo. E Jesus vai ouvir a sua voz e vai mandar ele chamar. E isso é incrível. Porque quando essa palavra me veio, quando essa palavra veio ao meu coração, eu estava pensando sobre as pessoas que postam em suas redes sociais que estão mal, que passam a impressão que está mal, que falam para os seus amigos que estão mal, que fala para parentes que está mal, fala para todo mundo que está mal, porém não fala para Jesus. Aquele cego estava fazendo totalmente ao contrário disso. Ele estava totalmente preocupado em falar o seu problema, em falar a sua dificuldade para Jesus e não para as pessoas que estavam ao redor de Jesus, não para as pessoas que estavam ao seu redor, mas sim estava Jesus. Era o seu objetivo. Porque não adianta de nada você falar para o seu amigo, desabafar com o seu amigo e você não levar esse seu problema, você não levar esse anseio a Jesus. Mas Vitor, Jesus conhece minha necessidade, Jesus conhece o meu anseio, para que eu vou falar? Jeremias vai escrever o que Deus vai falar para ele, vai falar assim: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Sabe o que é isso? Deus está falando para ele falar: clama a mim, busque a mim. E ele não quer você buscar uma adoração para os outros verem.
e sim para Ele, uma adoração verdadeira. Quando você lê Joel, você vai ver no capítulo 1, que vai falar quando as pessoas se vestiam de pano de saco, rasgavam suas vestes, se humilhavam, jogavam a terra em si para perdão de pecados. E no capítulo 2, você vai ver que o que Deus realmente quer não é sua roupa rasgada, não é você buscar a Deus para os outros verem quanto você está se humilhando, e sim você rasgar o seu coração, buscar a Deus em verdade, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, porque Ele vai te responder, Ele vai atender o seu pedido. Aquele cego, ele estava buscando de todo o seu coração, ele estava gritando, ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, ele gritava Jesus, e Jesus ouviu. Quantas pessoas estavam em volta de Jesus? Quantas pessoas estavam falando em volta de Jesus? Quantos barulhos existiam? Mas Jesus, Ele ouviu, porque Ele está querendo ouvir a sua voz. Ele está querendo te ouvir. Ele está querendo ouvir a tua oração. Mas, Vitor, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não oro bonito. Uma coisa que temos feito muito também é terceirizar a oração. Irmão, ora por mim. Por que você não ora? Ele quer ouvir a sua oração. Quando ele morreu, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Ele não deu acesso a Deus e o homem para alguns homens, para o que fala bonito, para o que ora bonito. Ele deu para todos. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você. Mas, Vitor, eu não sei falar. Fale o que vem ao seu coração. Ele não se importa tanto com a palavra, tanto com o que você tá ali, com as palavras bonitas, mas sim se você está de coração aberto, buscando Ele, falando: Jesus, filho de Davi, eu preciso. Jesus mandou chamar ele, falou o que você precisa. Mas Vitor, ele não sabia, lógico que ele sabia, mas ele quer ouvir a tua voz. Ele quer te ouvir, falando que você precisa. Não esconda de Jesus o que você precisa. Ele muito bem podia falar: oh, Jesus, eu quero ser rico. Mas não, ele falou: Jesus, eu realmente preciso e necessito da visão. Ele falou: olha, eu realmente preciso ver. E era o que ele realmente precisava. Sabe? Jesus quer ouvir a tua voz. Jesus quer te ouvir. Ele quer ouvir você. Feche a porta do seu quarto, busca a Deus. E a Bíblia vai dizer que pela fé daquele moço, de Bartimeu, ele foi salvo, ele foi curado. Jesus vai falar: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Isso é incrível, porque Jesus fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. E se você tem fé e busca Jesus, Ele vai resolver seu problema, sua necessidade. Busque a Ele, entregue o seu desejo, o seu anseio a Ele, porque Ele cuidará de vós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está do seu lado. Busque a Jesus, não a multidão. Apareça para Jesus e não para a multidão. Fale a Jesus e não a multidão. Mas, Vitor, eu não posso desabafar com algum amigo? Pode, mas não adianta nada você desabafar com um amigo e não falar com Jesus. Busque a Jesus, tá bom? Entregue-se a Jesus. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe muito vocês, abençoe a vida de vocês. Meditem nessa palavra, tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer através da vida de vocês, tá bom? Tamo junto demais, tudo de bom!